sempre fui e continuo sendo extremamente nervoso. Mas isso é motivo para você achar que eu sou louco? A doença apenas aguçou ainda mais os meus sentidos que não foram destruídos nem entorpecidos, não. Principalmente a minha audição. Ela estava extremamente aguçada. Eu ouvia todas as coisas no céu e na terra. E eu também pude ouvir muitas coisas no inferno. Então, como é que eu posso estar louco? Veja como eu irei te contar essa história com toda a minha lucidez e tranquilidade. A verdade é que eu não sei exatamente quando eu tive a ideia pela primeira vez, mas assim que ela se passou pela minha cabeça, ela não saía mais. E eu pensava sobre isso durante todo o dia e durante toda a noite. E a verdade é que eu não tinha nenhum motivo. Eu não tinha nenhum sentimento. A verdade é que eu gostava daquele velho. Ele nunca me enganou. Ele nunca me insultou. Eu nunca desejei as suas riquezas. Mas eu acho que foi por causa daquele olho. Ah, sim? Sim. Foi exatamente isso. Um dos seus olhos parecia ser olho de um abutre. Era de uma cor azul pálida, coberta por uma fina película. Toda vez que eu via aquele olho, o meu sangue congelava por completo. Aí eu sabia que eu devia tirar para sempre a vida daquele velho. Que eu devia me livrar para sempre daquele olho maldito. E você ainda confunde a loucura com o aguçamento dos sentidos? Mas loucos não sabem de nada. Você devia ter visto como eu fui. Qual é a palavra? Sábio. Como eu fui prudente, dissimulado. Eu soube como ser gentil com o velho na semana antes de sua morte. Eu o visitava todas as noites, sempre à meia-noite, mas eu sempre encontrava aquele olho fechado, assim que eu não conseguia fazer o que eu desejava fazer, porque eu não odiava o velho. O que eu odiava era aquele olho maldito! Boa noite. Como foi que você passou a sua noite? O seu olho parece um pouco inchado, você não acha? Vocês não acham?
Eu sei, ainda há mais 2 cenas depois disso daqui, mas você devia se deitar mais cedo hoje. E no que você precisar, você pode contar comigo com toda certeza. No mais, tenha um bom espetáculo. Na 8ª noite, eu fui bem mais cauteloso do que o normal para abrir a porta. Eu estava dentro do quarto do velho. Eu me sentia poderoso, sagaz, como nunca antes. Quem está aí? Se virou no leito como se estivesse acordando. Quem está aí? E eu permaneci imóvel 1 hora inteira. De repente, eu ouvi um leve gemido e eu sabia que não era um gemido de dor, não, nem de tristeza, era um som, um terror mortal que vem do fundo da alma quando tomada pelo medo. Eu sabia bem o que era aquele som. Quando todo mundo ia dormir, aquele som surgia dentro do meu peito como um arco aterrorizante. E viu aqueles terrores que me perturbavam a mente. Eu sabia bem o que o velho estava sentindo. Eu sabia bem o que era aquele som. E eu tinha pena dele. Embora eu estivesse rindo por dentro. E ele tentava se convencer de que não era nada. Mas não conseguia. Ele dizia para si mesmo: é apenas o vento na chaminé. É apenas um rato correndo pelo chão. É apenas o som de um grito. E ele tentava se convencer, mas era tudo em vão, porque a morte se aproximava dele. Foi a morte que fez o velho perceber que eu estava no quarto. O olho estava aberto. Aquela imagem congelava minha espinha, aquela nível. Eu não conseguia enxergar mais nada no rosto daquele velho que não fosse aquele olho. E você ainda confunde a loucura com o aguçamento dos sentidos. De repente, um som rápido, abafado como um relógio envolto em um algodão, cada vez mais alto e mais rápido. Aí eu sabia que os vizinhos podiam ouvir, os vizinhos iriam ouvir com certeza. Um velho, com um coração tão alto assim. Aí eu sabia que
O coração ainda bateu por alguns minutos, surdo, apressado, e finalmente parou. Silêncio. Finalmente, silêncio. Eu afastei o leito, examinei o cadáver, mantive a mão sobre o peito por longos minutos. Nada. O velho estava morto. Aquele olho não me incomodaria mais. Se você ainda pensa que eu enlouqueci, vai mudar de ideia quando eu disser as precauções que eu tomei para ocultar o cadáver dele. A noite avançava e eu trabalhava depressa, em absoluto silêncio. Primeiro eu arranquei a cabeça, depois as pernas e por fim os braços. Então retirei 3 tábuas sobre o piso e coloquei tudo debaixo e recoloquei as tábuas com tamanha habilidade e astúcia que nenhum olhar humano, exceto o meu, é claro, notaria a diferença. Quando terminei, eram 4 da manhã. Ainda é tão escuro quanto a meia-noite. Bateram a porta. Entrem. Entrem, por favor, senhoras e senhores. Vocês ouviram um grito? Fui apenas eu enquanto dormia. Recorrentemente alguns pesadelos me visitam durante a noite. O velho, ele foi viajar. Mas, por favor, vejam a casa inteira. Tudo está intacto. Tudo está no seu devido lugar. Continuei conversando com leveza, mas a cabeça começou a latejar, os ouvidos unirem, e o zumbido tornou-se mais distinto. Não estava em mim, estava no chão. Era como um som rápido, abafado, como um relógio envolto em um algodão. E eu falava mais alto, mas o ruído crescia sem parar. Oh Deus, por que vocês não vão embora? O que eu podia fazer? Não é possível que vocês não estejam ouvindo. Não. Vocês ouvem. Vocês sabem. Vocês zombam de mim. Eu não posso suportar isso. Basta! Eu confesso. Fui eu que matei o velho. Arranquei as tábuas. É daqui que vem esse som infernal. É daqui que são as batidas